Os saúdo com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém está disposto para ouvir a palavra de Deus? Abre comigo no livro de Mateus, capítulo 16, verso 13. Até no verso 20. Mateus capítulo 16, verso 13 até ao verso 20. Estou à espera daqueles que ainda estão à procura. Mateus capítulo 16, verso 13 até o verso 20. Assim diz a palavra do Mestre. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem é que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias, ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, somos gratos pelo privilégio que recebemos da tua parte de estarmos em vida e de estarmos em boa saúde. Responsabilidade imensa que nos deste de estarmos aqui para ministrar a sua palavra. Espírito Santo de Deus, ajuda-me a promover o crescimento espiritual do teu povo, iluminando os olhos dos nossos corações, para que possamos crescer no poder, na sabedoria e na riqueza, a fim que a nossa transformação seja notável e proveitoso a todas as pessoas, para a glória do Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Podemos tomar nossos assentos. Não sei se o amado pianista pode me ajudar com o fundo. Louvo a Deus pelo privilégio que nos concedeu de estarmos aqui mais uma vez nesta grande conferência Aviva-nos. Uma enorme responsabilidade que recebemos da parte do Senhor para podermos também trazermos um balde de água na edificação da vida de uma pessoa. Estou grato pela vida do homem de Deus, o pastor Gofer Luzolo, o líder, o anjo dessa igreja,
juntamente com sua amada esposa, por nos conceder esse tempo de estarmos aqui. A todos os homens de Deus na sala, que Deus abençoe cada um de nós. Fui acompanhado com meu diretor das agendas, o pastor Malaquias, que me acompanharam no dia de hoje, juntamente com dois amados, o amado Jefté e o amado Exocé. Que Deus vos abençoe. Amados, nós vamos abordar um tópico sobre os pilares de uma igreja apostólica e profética, da igreja dos últimos tempos. O meu subtema é um pouco longo, mas vou repetir mais uma vez. Os pilares de uma igreja apostólica e profética, da igreja dos últimos tempos. Estamos vivendo nos últimos tempos, nos últimos dias. Esses últimos tempos que nós estamos vivendo não começa conosco. Os últimos tempos, os últimos dias começam desde a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o autor que escreve a epístola aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1, ele diz: havendo Deus antigamente falando aos nossos antepassados através dos profetas, nestes últimos dias nos falou por meio do seu Filho. Ou seja, o autor da epístola aos Hebreus está a nos confirmar que já no primeiro século eles estavam vivendo os últimos dias. Ele disse: nestes últimos dias nos falou através do seu Filho. E como a testemunha de uma pessoa não bastasse, o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, ele confirma a profecia de Joel. A profecia de Joel que dizia: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. No Atos capítulo 2, no verso 17, Pedro disse: o que estão a ver foi aquilo que o profeta Joel disse. Então os últimos dias não começam com Covid-19. Os últimos dias não começam com a Segunda Guerra ou a Primeira Guerra Mundial. Os últimos dias começam já a partir da primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja foi estabelecida como a voz profética de Deus para as nações durante o período que denominamos os últimos dias. Falar sobre a igreja é falar sobre nós. O que eu amo com a palavra de Deus, quando você aprende sobre Deus, você descobre o teu perfil. Aprendendo sobre Deus, você entende a tua identidade. Ou seja, a palavra de Deus não fala só acerca de Deus, ele também fala acerca daqueles que estão em Deus. As epístolas não falam só acerca de Cristo, mas ela também fala acerca daqueles que estão em Cristo. Então, falar da igreja não é falar necessariamente de Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja, mas Ele não é a igreja. A igreja é o conjunto de todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro.
todos aqueles que creem em Jesus Cristo sendo Senhor e Salvador. Essa igreja compõe-se em várias dimensões. A primeira dimensão nós chamamos a Igreja Universal. Não estou falando a universal do nosso país. A Igreja Universal, ou seja, a Igreja Corpo de Cristo. Essa igreja é composta de mortos e vivos. Porque a Bíblia diz: Senhor Jesus foi estabelecido Senhor dos mortos e dos vivos. A igreja, corpo de Cristo, ele contém mortos e contém vivos. Os mortos, chamamos essa igreja da igreja triunfante. Porque a maior vitória da vida cristã é morrer em Cristo. A maior vitória da vida cristã não é conseguir emprego, não é casar, não é ter boa roupa. Essa não é a maior vitória da vida cristã. A maior vitória da vida cristã é morrer em Cristo. Então todos aqueles que morreram em Cristo fazem parte da igreja triunfante. E o alvo do combate espiritual não é a destruição do teu emprego. O alvo de Satanás no combate espiritual não é a destruição dos teus filhos. Se Satanás te tirar do emprego, ele ainda não te venceu. Se Satanás matar teu filho, ele ainda não te venceu. Se Satanás te meter acamado no hospital, ele ainda não te venceu. Porque a Bíblia diz: a nossa vitória é a nossa fé. A nossa fé é que é a nossa vitória. Enquanto você permanecer na fé em Cristo, não importa o que Satanás fará, você é mais do que vencedor. Não sei se estou a pregar para um vencedor neste dia. Aqueles que morreram em Cristo são a igreja triunfante. Nós, os vivos em Cristo, porque existem mortos em Cristo, nós, os vivos em Cristo, somos a igreja militante, a igreja que está a lutar, a igreja que está a lutar não contra a tia, não contra o tio, não. A Bíblia diz: a nossa luta não é contra a carne. A igreja militante deve saber separar e fazer a diferença entre Pedro e Satanás. Porque a igreja militante, se não sabe diferenciar o Pedro e Satanás, vai expulsar Pedro no lugar de expulsar Satanás. É dali que Jesus disse: longe de mim, Satanás, mas o Pedro não pode ir longe de você. Nós combatemos o espírito que anima as pessoas e não combatemos as pessoas. Uma igreja militante deve entender que meu inimigo não é irmão que está ao meu lado. O teu irmão não é teu inimigo. Teu verdadeiro inimigo é Satanás. Para de combater teu inimigo. Para de lutar contra teu... para de combater teu amigo. Para de lutar contra teu amigo. Muitas das vezes combatemos os outros porque estão a brilhar. Só que ninguém está a brilhar no teu lugar. Ninguém está a brilhar no teu tempo. Ninguém está a brilhar com o teu dom. Ninguém está a brilhar com a tua fé. Ninguém está a brilhar com o teu sacrifício. Ninguém está a brilhar com tuas mãos. Você também pode brilhar no teu tempo, com o teu sacrifício, com o teu dom. O teu irmão não é teu inimigo. Eu amo Davi porque ele sabe diferenciar Eliabe com Golias. A primeira pessoa que enfrentou Davi, Eliabe, lhe disse: você é arrogante, gosta de batalha. A Bíblia disse: Davi lhe esquivou. Quando é irmão, você tem que saber esquivar. Estou a dizer, quando é irmão, você tem que saber esquivar. Não
O problema da igreja do século 21, ao invés de levarmos os pães para os irmãos, nós levamos as pedras contra os irmãos. Quando Davi vai ter com os irmãos, ele leva pão. Mas quando ele vai ter contra Golias, ele leva pedras. Ou seja, as pedras não é contra os irmãos, as pedras é contra o inimigo. Procura 3 pessoas e lhe diga: eu sou teu irmão. Olha como está sentado. Procura 3 pessoas e diga: eu sou teu irmão. Me admira como você ainda está sentado. Procura 3 pessoas, diga: eu sou o teu irmão. Me caracanterebrosa, caramanerebrosa nariane, me candorobroserabas. Eu quero pregar nessa conferência dizendo para alguém: guarda as pedras para o Golias, guarda as pedras para o Golias. Eliabe não é para apedrejar, Eliabe é para alimentar. Eliabe não é para apedrejar, Eliabe é para alimentar. Mas que geração é essa? Geração de pessoas que estão preparadas para apedrejar os irmãos. Geração das pessoas que têm pedra nas mãos, à espera que o irmão saia do caminho para ser apedrejado. Longe de mim, Satanás. Mas Pedro tem que ficar, porque Pedro vai evangelizar pessoas. Oh my God. Não sei se posso falar uma coisa aqui. O espírito da profecia pode fazer teus irmãos se comportar mal contra você. Não é que eles são más pessoas, mas é o espírito da profecia que lhes animou. Rubem, Simeão, Gad, todos os irmãos de José não são más pessoas, mas o espírito dos sonhos que o próprio José está tendo é que está lhes animar para lhe vender. Porque se não lhe vender, ele não vai chegar no Egito. Ao invés de você ficar com a raiva dos irmãos, tenha discernimento de entender que o espírito da profecia pode levar os irmãos a se comportar contra você. Oh my God. Mas acha se Pedro te negou, é porque ele é má pessoa? Não. É o espírito da profecia. Jesus disse: tudo isso aconteceu para que se cumprisse. Ou seja, Pedro, você não é culpado. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse. Se você me negaste, foi para o cumprimento da profecia. Há pessoas que vão te rejeitar para você chegar onde Deus quer que você possa chegar. É por isso que os homens espirituais não guardam rancor. Homens espirituais não guardam rancor. José disse nos seus irmãos: não se preocupem. Quando estavam me vender, foi Deus que me mandou aqui antes de vocês. É preciso saber ver o mandato de Deus dentro da venda dos irmãos. Tem que aprender a ver o mandato de Deus, mas na venda dos irmãos. Quer dizer, quando os irmãos estavam lhe vender, José entendeu que foi Deus que estava lhe mandatar para o Egito. Pode sentar. Essa é a igreja militante. A segunda dimensão é a igreja regional. Quando você lê Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, nós não estamos perante uma igreja local. Estamos perante uma igreja regional.
escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Éfeso é uma cidade. Quando falamos a igreja de Luanda, a igreja de Benguela, a igreja de Cabinda, isso são igrejas regionais. Mas nós temos a terceira dimensão, que é a igreja local. A igreja local é essa na qual nós nos encontramos. Essa é uma igreja local. É um templo que permite nós virmos aprender a palavra, termos a comunhão, adorarmos a Deus. A quarta dimensão é a igreja individual. Quer dizer, você és a igreja do Senhor. Quando Jesus estava a dizer, edificarei a minha igreja, ele não estava a falar sobre as paredes. Ele não falava sobre o teto. Ele não falava sobre o chão. Ele falava sobre as pessoas. É por isso que o êxito ministerial não é a edificação do templo, mas o aperfeiçoamento das vidas. E Deus seja louvado pela vida do pastor Gofer, porque templos devem ser instrumentos que nos permitem para aperfeiçoar vidas. Há pessoas que quando constrói templo, ele se sente descansado. Mas quem tem a verdadeira visão do ministério sabe que se construir templo, deve usar esse templo para aperfeiçoar vida, para transformar vidas. Porque o êxito do ministério está na transformação das vidas. E acredito que alguém nesta tarde vai sair transformada. Uma pessoa nesta conferência no dia de hoje sairá com uma mente renovada. O que são os pilares? O nosso dicionário de português me disse que o pilar é a coluna que sustenta uma construção. Pilar é uma coluna que sustenta uma construção. A igreja é uma construção. Mas permita-me vos dizer que a igreja não é um edifício acabado. Não. A igreja é um edifício em construção. Até agora estamos a aumentar blocos nesse edifício. Ainda não alcançamos a perfeição. Ainda não chegamos no auge do nosso crescimento. Mas nessa construção existem duas qualidades de construtores. Assim que está a me ver aqui, sou um pedreiro, vim para construir. Há duas qualidades dos que constroem. A primeira qualidade, os sábios arquitetos. Fala comigo, os sábios arquitetos. Apóstolo Paulo diz no 1 de Coríntios capítulo 3, verso 10: eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento. Os sábios arquitetos são pessoas que colocam fundamentos. 1 de Coríntios capítulo 3, verso 10. Não é qualquer pregador que coloca fundamento. Não é qualquer pessoa que coloca fundamento. Os sábios arquitetos, ele diz, pela graça que me foi dada, como sábio arquiteto, eu pus o fundamento. O segundo tipo são os construtores, os que edificam sobre o fundamento. Existe aquele que coloca o fundamento, mas existe aquele que edifica sobre o fundamento. Come on. Paulo revela no verso 11 que o fundamento é Cristo. Não quero mais usar a palavra vou escandalizar, vou chocar. Está me trazer problemas na cidade. Então, vou edificar alguém. Ninguém vai viver numa casa simplesmente porque tem bom fundamento. Não.
Ninguém coloca alicerce em casa, terminando de colocar alicerce, vai viver lá. Ninguém. Paulo diz, como sábio arquiteto, eu pus o fundamento. E o fundamento é Cristo. Mas vê cada um como edifica sobre esse fundamento. Ainda não me entendeu. O evangelho deve ser cristocêntrica. Mas o evangelho não é unicêntrico, unicrístico. Não sei se qual é o termo que vou usar aqui. Cristo único. Ok. Esse é o termo que estava a me fugir. O evangelho deve ser cristocêntrica e não Cristo único. O evangelho deve se centrar em Cristo, mas não quer dizer que o evangelho deve falar apenas de Cristo. Come on. Porque existe o fundamento que é Cristo, mas existe construção sobre o fundamento. Deixa ajudar nós, nosso país, que gostamos muito de comer. Quem comeram feijão ontem? Feijão. Obrigado. Toda pessoa que vai na cozinha, toda pessoa que sabe cozinhar feijão, entende comigo que na panela de feijão não entra só feijão. É panela de feijão, mas não entra só feijão. Feijão é o centro da comida, mas não é o todo da comida. Come on. Vão meter lá alguns ingredientes, algumas coisas para fazer a comida. Alguém entende o que estou a dizer? Então a nossa mensagem é cristocêntrica, mas não é Cristo único. Cristo é o fundamento, mas há uma parede que deve ser construída sobre esse fundamento. Há lições a aprender, mas o fundamento é Cristo. Sábios arquitetos que põem fundamento e edificadores que constroem sobre o fundamento. Há um post que eu coloquei alguns meses atrás, causou muito tumulto. Eu disse: no altar não se prega só Jesus. Foi um problema muito sério. O apóstolo Paulo disse: nós pregamos o Cristo crucificado. O próprio Jesus disse: ensinai-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Quer dizer, no altar eu prego Cristo crucificado. No altar eu prego as ordenanças de Cristo. Porque muitas das pessoas conhecem Cristo, mas não conhecem as ordenanças de Cristo. Te pregar Cristo é bom, mas também é necessário te pregar as ordenanças de Cristo. O mesmo Paulo diz: nós somos os dispenseiros dos mistérios de Deus. Esse reino que nós estamos, existe mistérios. Existem coisas que o Espírito Santo precisa de te iluminar. Existem chaves. Estamos no reino em que há chaves. As chaves que representam princípios, mistérios que nos foram dados como verdades. E se nós não avançarmos com Deus para aprendermos também seus mistérios, ficaremos bloqueados. Quando você vê as epístolas pastorais, elas falam da ética e da deontologia. No altar devemos ensinar a ética e a deontologia. Então a mensagem é cristocêntrica, mas não é Cristo único.
Vou partilhar com vocês 4 pilares da igreja apostólica e profética. É claro que há muitos pilares, mas eu vou me limitar nisso. Já roubei quase 50% do meu tempo da pregação. E agora eu estou a entrar no coração da minha pregação. Primeiro pilar: a revelação exata da pessoa de Cristo. O primeiro pilar da igreja é a revelação exata da pessoa de Cristo. Meus irmãos, existe diferença de ter o Cristo e de ter a revelação exata da sua pessoa. O impacto na vida cristã não depende apenas em ter o Cristo, mas em ter a revelação exata acerca de Cristo que você tem. Muitas pessoas têm Cristo, mas não têm a revelação de Cristo que eles próprios têm. E são como os 2 discípulos de Emaús. Eles estão a caminhar com Cristo, falavam com Cristo, acerca de Cristo, mas não sabiam que Ele era o Cristo. Caminharam longo tempo com Cristo, falavam com Cristo, acerca de Cristo, sem saber que Ele era o Cristo. Ou seja, o impacto não está só em ter Ele na tua vida, mas em saber que Ele é. Muitas pessoas têm Cristo, mas como não têm a revelação dele, não vivem o impacto dele na vida deles. É por isso que Jesus andou longo tempo com os discípulos, mas um dia parou e lhes disse: o que as pessoas dizem acerca de mim? Ou seja, estou no meio deles, mas que revelação eles têm acerca de mim? Começaram a falar. As pessoas entendem que você é João Batista, que você é Elias, um dos profetas. Jesus virou e disse: e vós? Qual é o vosso entendimento acerca de mim? Amado, você precisa crescer na revelação acerca da pessoa de Jesus. Eu estava a dizer, você precisa crescer na revelação acerca da pessoa de Jesus. Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus disse: não foi a carne que te revelou. É por isso eu te digo, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Noutras palavras, você está a receber um privilégio simplesmente porque tiveste uma revelação que os outros não tiveram. Em Deus, os nossos resultados dependem da revelação que temos da pessoa de Cristo. O nosso avanço na vida cristã depende da revelação que temos acerca de Cristo. E permita-me te dizer, não temos todos o mesmo entendimento acerca de Cristo. Apóstolo Paulo disse: quando vão ler as minhas epístolas, vocês entenderão a minha compreensão acerca de Cristo. Existem pessoas que têm uma compreensão diferente em relação da compreensão que você tem. E se você não subir no entendimento, você ficará bloqueado longo tempo. Uma igreja que não tem a revelação exata da pessoa de Jesus pode pensar que Jesus está dentro, mas afinal já está fora. Porque no Apocalipse 3:20 ele disse: estou à porta, estou a bater. Só que ele não está falando com os pagãos, ele está falando com a igreja de Laodiceia. É toda uma igreja, a igreja regional, todos os santos que estão em Laodiceia. Jesus está a dizer: estou na porta, estou a bater. Se alguém abrir, ou seja, alguém pode ser cristão, mas Cristo já anda fora dele, porque ele não tem a revelação exata da pessoa de Jesus. Quando você tem a revelação exata dele, se ele sair, você vai saber que ele já saiu. Como uma igreja em que Cristo já saiu, mas eles não sabem que Cristo já saiu.
É porque quando baseamos a nossa vida cristã nos sentimentos e não na consciência, nós ficaremos com a emoção e não ficaremos com a pessoa. Pensaremos que Ele está no meio de nós porque você sentiu um arrepio. Só que as pessoas que iam também no concerto de Mike Jackson sentiam arrepio no corpo. Que arrepio não te confunda com a presença do Espírito Santo. Eu estava a dizer que arrepio não te confunda com a presença de Jesus na tua vida. Muitas pessoas confundem o choro com a presença dele na vida dele. Até nos óbitos pessoas choram, pagãos choram. Estou a dizer para alguém, a presença dele é uma realidade diferente das emoções. E aí vez confundimos as pessoas emocionadas com pessoas espirituais. A espiritualidade não tem nada a ver com as emoções. Come on. Não sei se posso falar mais um pouco. Porque enquanto estivermos apenas nas emoções, porque a pessoa estava a chorar, estava a tremer, estava, amado, vamos confundir uma pessoa que tem a vida de Cristo e alguém que não tem a vida de Cristo. A Bíblia nos informa muitas coisas acerca de Cristo. Primeira coisa que a Bíblia nos informa: Cristo é um mistério a compreender. Cristo é um mistério a compreender. Muitas pessoas só sabem que Cristo é Senhor e Salvador. Isso é verdade, mas não é tudo. Senhor e Salvador é verdade, mas não é tudo. Efésios capítulo 3, verso 4. Apóstolo Paulo fala de Cristo como mistério. Um mistério que deve ser compreendido, deve ser entendido. A Bíblia nos apresenta Cristo como uma identidade espiritual. Romanos capítulo 13, verso 14. A Bíblia diz: sejai revestidos de Cristo. Ou seja, portai nos vossos espíritos a identidade de Cristo. É dali que a tua presença vai fazer tremer até os demônios. Quando você porta a identidade de Cristo no teu espírito, a tua presença fará tremer até a doença. Quando você carrega a identidade de Cristo no teu espírito, o lugar que você entrar, Cristo é que entrou naquele lugar. Quando você carrega a identidade de Cristo, mesmo sem falar quem você é, as pessoas vão entender no espírito aquilo que você é. Muitas das vezes gostamos de nos agabar. Eu sou cristão, eu sou diácono. Amado, quando você carrega a identidade dele, você não falarás. Não foi Jesus que foi dizer aos magos que ele é rei. Não, a estrela dele foi informar aos magos que o rei nasceu. Existe lugar que você não dirá nada, mas a identidade espiritual será revelada nas pessoas. Revesti-vos de Cristo. A Bíblia nos revela que Cristo é um lugar. Cristo é um lugar. Já não há condenação para aqueles que estão em Romanos capítulo 8, verso 1. Para aqueles que estão em. Na verdade, você não está em Angola, você está em Cristo. Você não está no bairro que você está em Cristo. É por isso que a crise econômica não pode te complicar, porque você está em Cristo. Não estamos na crise, estamos em Cristo. Estou a falar com a igreja do Senhor que nós estamos em Cristo. Não confunda o evangelho e o discurso sentimental. Nós temos uma linguagem diferente.
Ele disse: estão no mundo, mas não sois do mundo. O que quer dizer que nós pertencemos a alguém. Habitamos em algum lugar onde o bruxo da família não pode chegar, onde os demônios não podem chegar, onde Satanás não pode chegar. Estamos em Cristo, onde laços da família não podem atravessar. Estamos em Cristo, onde a maldição hereditária não pode tocar. É lá que nós estamos. É um lugar na qual estamos escondidos. Ele é um lugar. Mesmo viver num bairro cheio de bandidos, dorme em paz, porque você está em Cristo. Será que estou a pregar para uma pessoa? Eu disse: porque você está em Cristo. As Escrituras nos informam que Cristo é um estilo de vida. Cristo é um estilo de vida. Gálatas capítulo 2, verso 20. Se eu vivo, não é eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, a tua vida deve ser reflexo da vida de Cristo. A tua vida deve corresponder com os valores da vida de Cristo. Ele é um estilo de viver. Infelizmente você vê muitos cristãos que não tem nada de Cristo dentro deles. Muitas pessoas vão na igreja, mas nenhum valor de Cristo dentro dele. Você é a representação de Cristo na terra. Escuta-me. Os pagãos dificilmente leem a Bíblia, mas eles te leem. A Bíblia diz: nós somos uma epístola viva. O pagão pode não ter tempo de ir ler a Bíblia, mas ele pode ler a tua vida. Ele pode ler o teu comportamento. E a maior evangelização que nós temos é o nosso comportamento, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar. Se eu vivo, não é eu que vivo, é Cristo que vive. E as Escrituras nos diz que Cristo é uma idade espiritual a alcançar. Cristo é uma idade que se deve alcançar. Cristo é uma idade que se deve alcançar. Efésios 4, verso 13. Até que todos alcancemos a estatura perfeita. A estatura pode significar altura, pode significar a idade. Ou seja, o alvo do crescimento cristão é atingir a idade de Cristo. Come on. Chegar na idade de Cristo. Tudo que Cristo fez em carne não foi uma mera demonstração, mas foi uma vida que Ele estava nos mostrar que devemos viver. É por isso que quando Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, diga para que eu possa vir. Jesus não disse: essa aqui não é coisa do teu nível, essa aqui não é para você, não. Jesus disse: venha. O que eu estou a fazer é para que vocês aprendam como devem viver. Mas o que me admira nesse texto, Jesus manda vir Pedro sem acalmar a tempestade. Ou seja, Pedro deve andar sobre as águas, mas no meio da tempestade. Come on. Porque você não pode viver uma vida sobrenatural sem tempestades. Você não pode viver de glória em glória sem tempestade. Você não pode andar de vitória em vitória sem tempestade. Se queres andar sobre as águas, deve suportar a tempestade. É isso que dá medo a muitas pessoas. A incredulidade de Pedro não estava sobre andar sobre as águas, mas estava na tempestade. Muitas das vezes o que mata a fé das pessoas são as tempestades. As atribulações, as perseguições, quando começam a vir, é que mais mata a pessoa. Mas se você quer andar de glória em glória, prepara-te a andar no meio das tempestades. Somos chamados a andar firmes no lugar que não é firme.
Somos chamados a andar estável no lugar que não é estável. As águas estão se agitar, mas você tem que andar estavelmente, firmemente. Estou a profetizar sobre alguém. Esse ano você vai andar firme nos lugares que não são firmes. Estou a dizer para alguém, esse ano você estará estável no lugar que não é estável. É por isso, filho de Deus, escuta-me. Não espera Angola melhorar para prosperar. Mesmo no deserto nós bebemos a água e comemos o maná. Angola não é deserto, mas os que estavam no deserto comeram pão e beberam água. Estou a dizer, se o político não resolver, a tua fé pode resolver. Eu disse, a tua fé pode resolver. Anda no meio da tempestade. Não espera as coisas melhorar. Anda no meio da tempestade. Aprende com Cristo. Ele estava a andar no meio da tempestade. Você pode prosperar no meio da crise. Essa é a mentalidade dos homens da palavra. Um homem da fé não fala o que ele está a ver. Ele fala o que ele quer ver. Por isso no Gênesis capítulo 1, verso 2, a Bíblia diz, havia treva sobre o abismo. No verso 3, Deus disse, haja luz. Ele não disse, há muita treva. Amado, podem falar da crise econômica de Angola de agora até 5 anos, 10 anos, nada vai mudar. O homem da fé, ele fala aquilo que ele quer ver. No lugar de reclamar pela treva, diga, haja a luz. E a luz haverá na tua vida. Se esperar a tua vida nas mãos dos políticos, você será miserável. Confie em Deus. Segundo pilar importante, o poder e o conhecimento. A igreja precisa andar no poder e no conhecimento. É um pilar da igreja apostólica e profética. A igreja foi inaugurada através de duas coisas: através de poder e através de conhecimento. Eles receberam poder no dia de Pentecoste, quando o Espírito desceu sobre eles e começaram a falar em novas línguas e a profetizar. Quando a multidão foi atraída, Pedro levantou e disse: amados irmãos, o que estão a ver foi aquilo que esteve escrito no livro do profeta Joel. Ou seja, o poder atraiu pessoas, mas quando as pessoas vieram, Pedro levantou e começou a falar das escrituras. A igreja tem que combinar duas coisas: o poder e o conhecimento das escrituras. O poder atrai, mas a escritura transforma. O poder espanta, mas a palavra renova a mentalidades. O poder vai reunir multidões, mas a palavra vai trazer o arrependimento. Amado, precisamos de poder, mas precisamos também do conhecimento. É por isso quando Deus chama Moisés, lhe entrega essas duas coisas: poder e conhecimento. Deus disse: o que tens nas mãos? Moisés disse: tenho a vara. Disse: lança a vara. Quando ele lançou a vara, a Bíblia diz: a vara se transformou numa serpente. Diga comigo: poder. Mas agora, para a serpente voltar a ser vara, tem que ter instrução. Deus disse: não pega na cabeça. Se você pegar na cabeça, vai te morder. Você tem que pegar na cauda. Para que a serpente volte a ser vara, você precisa de conhecimento. Estou a dizer para alguém: cresça no poder e cresça no conhecimento. Cresça no poder e cresça no conhecimento. Escuta-me, o poder não é só para os pastores. Está escrito: eis os sinais que hão de acompanhar aqueles que irão crer. Em meu nome expulsarão demônios. Deixa-me revolucionar uma pessoa.
Você não está no nível dos bruxos da família. Não, você não está naquele nível. A ignorância que te faz se atrapalhar com eles. O livro de Tiago disse: resistir ao diabo e ele fugirá longe de vocês. Come on, come on. O diabo é o comandante supremo do mundo das trevas. E a Bíblia está te informar que você tem a autoridade de lhe resistir. E ele vai fugir. É por isso quando chega nos demônios, a Bíblia não diz se resiste os demônios. Não. Porque você já resistiu o chefe deles. Já não precisa mais resistir os demônios. Com os demônios é só expulsar para não sei se alguém está entendendo o que estou a dizer. Se eu já resisti o comandante, aquele que são subordinados é só. Agora, se eu resisto Satanás, se eu expulso o demônio, quem é o bruxo da família? Quem é o bruxo da minha rua? É por isso que Daniel trabalhou no meio dos mágicos, encantadores. A Bíblia diz que ele era 10 vezes maior, porque não eram do nível dele. Fala no próximo, não são do teu nível. Diga neles, estão embaixo de você. É por isso a nossa igreja, quando o momento é de oração, de atacar os demônios, nós oremos com fervor, oremos com grito, a pular, a andar daqui, a andar lá, porque temos mais medo de Satanás. Se o momento é de adoração, amado, Deus é mais perigoso do que Satanás. Deus é mais poderoso do que Satanás. Estou a dizer para alguém: Deus te investiu com poder. Você precisa usar esse poder. Muitas das vezes pedimos as coisas que Deus já nos deu. Esse é o problema. Quando você recebe poder, mas não recebeu conhecimento. O irmão mais velho do filho pródigo disse no pai: há tanto tempo que estou contigo, nunca me deste nenhum bode para mim festejar com meus amigos. O pai disse: oh filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho. Ele esperava para o pai lhe dar, o pai esperava para ele usar. Oh my God. Ele estava à espera para o pai lhe dar, mas o pai estava à espera para ele usar. Eu vim te dizer: usa o poder que você tem. Deixa de subir na montanha para pedir poder. Você já tem poder. Usa esse poder que você tem. Alguma coisa é você que você deve usar. Deus disse para Moisés: por que clamas a mim? O que você tens nas mãos? Vara, fere as águas. Enquanto que ele estava a clamar para Deus, Deus está vendo, mas Moisés está com a vara. Moisés pode agir. Eu já lhe entreguei a vara. Você tens alguma coisa que Deus entregou? Tens o carisma, tens o dom, tens o poder de curar. Você tens as bênçãos. Oh my God, oh my God. Você não pode falhar na vida. Estou a dizer, você não pode falhar na vida. Sabe por que você não pode falhar na vida? Primeiro, você tens o mesmo Espírito Santo que Jesus teve. Não é o gêmeo, não. O mesmo Espírito que andou com Jesus é o mesmo Espírito que está com você. Se Jesus não falhou com o Espírito Santo, você também não pode falhar com o Espírito Santo. Porque o Espírito é o mesmo. Você tem a vida de Cristo dentro de você. Se eu vivo, não é só eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós recebemos a mente de Cristo. Nós temos a palavra de
Cristo, amado, você tem tudo para prosperar. Você tem tudo para vencer. Você tem tudo para ir à frente. Eu declaro que você não serás derrotado. Eu disse, você não serás derrotado. Usa. Tens algo, usa. Põe isso em ação. Usa. Poder e conhecimento. Será que alguém está entendendo o que estou a dizer? Tem que ser o pilar. A paternidade espiritual. Amados, um dos grandes pilares da igreja é a paternidade espiritual. Uma igreja que desconhece a paternidade espiritual, ela será fraca. É por isso que o evangelho do nosso país ainda gatinha, porque temos sérios problemas com a paternidade espiritual. É só você publicar uma coisa que fala da paternidade e ver as reações, você entende o problema que esse país tem. É um problema extremamente sério. Estamos a corrigir essa mentalidade de que somos todos iguais. Essa mentalidade deve ser corrigida na nossa nação. Amado, o sangue de Jesus que nos comprou não nos igualou, nos uniu. O Espírito Santo que nós recebemos não nos igualou, nos uniu. No reino de Deus não existe igualdade, existe unidade. Não confunda unidade com igualdade. Existem pessoas que têm algo para te dar. Deixa-me te dizer algumas verdades. Mas antes disso, vou explicar quem é pai. 5 pontos. O pai é aquele que pelo evangelho te geriu em Cristo Jesus. Aquele que pelo evangelho te geriu em Cristo Jesus. Ele que te trouxe a existência em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 4, verso 15. Paulo diz: ainda que tenhas 1000 mestres, um só pai que vocês têm, é só eu. Pois que pelo evangelho eu vos geri em Cristo. Existem pessoas que te deram vida. Há alguém que te trouxe a existência na vida cristã. Essa pessoa é um pai. Não pode lhe ver como amigo. É um pai. Aquele que pelo evangelho te geriu em Cristo Jesus. Como que as pessoas querem que a pessoa que te geriu seja igual a você? Segundo, o pai é aquele que comunica um dom espiritual. Papá, o Espírito Santo não é o único comunicador dos dons. Apóstolo Paulo disse para a igreja de Romanos, capítulo 1, verso 11: eu desejo vir ter convosco para vos comunicar alguns dons espirituais. Ou seja, Paulo estava a dizer: o Espírito não é o único que comunica, eu também tenho algo para vos comunicar. Existem pessoas que Cristo estabeleceu como comunicadores. E a nossa igreja de Angola perderá muito se não entender isso. Apóstolo Paulo disse para Timóteo, segundo de Timóteo capítulo 1, verso 6, ele disse: reanima o dom de Deus que é em ti, na qual te foi concedida pela imposição das minhas mãos. Existe pessoa que nas mãos dele pode te comunicar alguma coisa. Essa geração de pensar que nós todos temos acesso a Cristo, podemos receber tudo a Cristo, é uma geração que está a ler mal a Bíblia. Está a ler mal a Bíblia. Se esse fosse o caso, Timóteo tinha que receber dom diretamente sem imposição da mão.
Existem pessoas com a imposição da mão, pode te dar o que você orou durante 15 anos. Ele te entregou isso. Estou a ouvir dizer a verdade. Quem é pai? Aquele que te instrui. Aquele que te instrui. É preciso alguém para te instruir. Segundo Timóteo capítulo 2, verso 2. Aquilo que recebeste de mim no meio de muitas testemunhas, instrua-o também a homens fiéis e capazes. O pai é aquele que instrui, aquele que ensina. As coisas de Deus e se aprende, meus irmãos. Estou a dizer, as coisas de Deus e se aprende. Há um problema, Papagofer, que eu notei com o Facebook ou com as redes sociais. As redes sociais nos misturou. Os alunos e professores, pais e filhos, misturou todos. E quando você não prestar bem atenção, você pode tornar arrogante e criar barreiras com pessoas que poderiam te comunicar alguma coisa. Porque essas coisas se aprendem. Existem mestres nessas coisas que podem te instruir. E o pai é um mestre, é um ensinador. Quarta definição. Quem é o pai? Aquele que podemos imitar. Aquele que podemos imitar. Apóstolo Paulo falou isso. Sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Hebreus capítulo 13, verso 7. 13, verso 7. A Bíblia diz: lembrai-vos dos vossos pastores, nas quais a fé imitai. My God. Escuta, a vida cristã sem modelos físicos, você não pode ir distante. A vida cristã sem ter modelos físicos, você não pode ir distante. Tem que ter pessoas que são teus modelos, pessoas que você imita. Ou seja, eles já têm um nível de crescimento que você quer alcançar. Porque o alvo final do crescimento é o Cristo. Mas há pessoas que já marcaram passos que você ainda não marcou. Essas pessoas podem ser teu modelo na vida cristã. Você pode imitar a maneira de orar deles, a maneira de meditar deles, a maneira de pregar deles. Existem pessoas que podem ser teu modelo na vida do ministério. Não faça a vida de sou eu, não. Tem que ter um pai que é teu modelo, um pai que você imita. Nós não imitamos ninguém, imitamos apenas o Cristo. Isso não é bíblico. Sejais meus imitadores, como eu sou. Ponto 5. O pai é aquele que vela pela tua alma. A Bíblia tem certas verdades. Hebreus capítulo 13, verso 17. A Bíblia diz: sejam submissos aos vossos pais, aos vossos líderes, aos vossos condutores, pois que eles velam sobre as vossas almas. Existe alguém que vela sobre a tua alma para você não se perder. Enquanto você está a dormir, ele está na oração, intercedendo por você, que está a controlar a tua marcha, saber que nesse momento precisa desse alimento. É o homem de Deus que nos trouxe aqui, porque ele sabe o que a tua alma precisa nesse momento. Alguém que está a velar por você. Agora essa mentalidade de que somos todos iguais é que está a destruir a nova geração. É que está a fazer com que a nova geração não possa avançar. No Antigo Testamento você encontra, na canonização, encontra grandes profetas e pequenos profetas. Por que fazer a diferença entre grandes profetas e pequenos profetas? Você na Bíblia você encontra arcanjos e anjos. Por que fazer a diferença de arcanjos e anjos? Até nos anjos não há igualdade. Há unidade, mas não há igualdade. A Bíblia diz: Miguel e seus anjos são anjos de Deus, mas colocados ao comando de Miguel. É Miguel que lhes dirige, é Miguel que lhes dá ordem.
Miguel e seus anjos. Não sei se você já leu, quando Gabriel está a falar com Daniel, ele disse com Daniel, quando você começou a orar no primeiro dia, a ordem foi dada. E eu vim para trazer resposta. Mas o príncipe da Pérsia me privou, me deteve durante 21 dias. Até que Miguel veio me socorrer. Amado, somos todos iguais. Até que Miguel... Existem pessoas que podem te socorrer numa coisa que você próprio não está conseguindo sobressair. Mas se ele chegar lá, você recebeu a solução. Amado, a cobertura espiritual é muito importante na vida do filho de Deus. Não brinca com a cobertura espiritual. Estamos numa geração de rebeldes. Pessoas que não têm respeito por ninguém, que podem se atacar a qualquer pessoa. Eu não me dou ao direito em nenhum dia de levantar a voz sobre os nossos pais que estão na nação. Errando como não é meu problema. Não é meu trabalho. Não é meu trabalho. Pergunta Sem e Jafet. Eles nem queriam ver a nudez de Noé. Nem queriam ver. Mas nós hoje queremos ver. Eles nem queriam ver. A Bíblia diz que começaram a recuar de trás. Porque não é só cobrir, mas também negar de ver. É o princípio da paternidade. E se a igreja de Angola não reconhecer a paternidade espiritual, amados, estaremos bloqueados. Existem homens que Cristo nos deu, que abriram caminho para nós, podem ser modelos para nós. Eles não são homens perfeitos, mas podem ser modelos para nós. Eles têm falhas e erros, mas podem ser modelos para nós. Alguém está entendendo o que estou a dizer? Não brinca com a cobertura espiritual. Há alguma coisa no teu pai que você pode beneficiar. Eu disse alguma coisa no teu pai que você pode aproveitar. Eliseu estava a passar numa rua. Os meninos começaram a cantar, a dizer e a zombar: eis aqui o homem de calvo. Eis aqui o homem de calvo. Porque Eliseu tinha problema aqui. Problema de carrega. E os meninos a cantar e a zombar. Mas uma mulher adulta, quando viu Eliseu, não se zombou do calvo. Disse no esposo dele: vejo que esse aqui é o santo homem de Deus. Os meninos na igreja se preocupam com o calvo do Eliseu, mas os adultos na igreja estão preocupados com a identidade do homem de Deus. Não fixa teus olhos nos erros, fixa teus olhos no mandato que o homem de Deus recebeu. Deixa-me te dizer, Deus não tem homens perfeitos. Ele tem homens ungidos. E aliás, as pessoas que vocês querem criticar hoje, o próprio Deus está a ver que já melhoraram. Porque só Deus sabe onde que lhes apanhou. Você está a ver mancha aqui, mas quando Deus lhe encontrou, ele todo estava na lama. Essa mancha que você está criticando, Deus está dizendo: melhorou, porque eu já lhe lavei, já melhorou. Alguém está entendendo o que estou a dizer? Não se focaliza no erro do teu pai. Veja a identidade que ele carrega. Todos os discípulos viram Jesus como fantasma. Mas Pedro disse: se és tu, Senhor. Às vezes no meio de multidão você pode ter linguagem diferente. Quando todo mundo está a falar fantasma, você pode dizer Senhor. E você andará nas águas da maneira que os outros não andaram, porque você viu diferente e falou também de uma maneira diferente. Estou aqui nessa igreja, Deus levanta bons filhos. Estou a dizer bons filhos. Na boca do Pai existe palavras que podem direcionar teu destino. Amado, um pai pode complicar teu destino.
Quando eu era criança, ouvi alguém estava a pregar que Jacó amaldiçoou Rubem, Moisés tirou a maldição. Amados, quando você observa para Rubem, você entende que Moisés não tirou nada. Primeiro, Jacó não é só pai biológico de Rubem, ele também é pai espiritual de Rubem. Não só de Rubem, mas também de Moisés. Porque o Deus que se revelou a Moisés disse: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Dizer que Moisés tirou é como estava a dizer que irmão tirou a maldição do outro irmão que pai colocou. Come on. Segunda coisa, Jacó disse: não serás o mais excelente, disse a Rubem. Moisés disse: Rubem, viverás. Tirou alguma coisa? O conteúdo das mensagens não se contradiz, porque Jacó disse: não serás o mais excelente, não disse que vais morrer, disse não serás, quer dizer deve viver para não ser o mais excelente. Então Moisés está a tornar explícito o que Jacó disse de maneira implícita, não está a tirar nada. Terceiro, enquanto estão a andar no deserto, a primeira tribo que estava à frente, atrás da arca da aliança, é tribo de Judá e não tribo de Rubem. Se Moisés tirou a maldição, tribo de Rubem que deveria estar à frente de todas as tribos. Carabasanterebros. Moisés morreu. Josué, o discípulo dele, tomou o bastão. E na conquista de Canaã, a primeira tribo que vai conquistar Canaã não é tribo de Rubem, é tribo de Judá. Quer dizer que não se tirou nada. E se Moisés tinha tirado a maldição da tribo de Rubem ou de Rubem, Jesus seria chamado o leão da tribo de Rubem. Mas ele não foi chamado leão da tribo de Rubem, ele foi chamado leão da tribo de Judá. Porque a maldição não saiu. Quando o pai fala algo, amado, pode te custar séculos. Afinal, quando estava a lhe dizer que não serás o mais excelente, estava a querer dizer que de ti não virou Messias. Cuidado com o pai. Respeito o pai. Aleluia. Deixa-me terminar no 4 ponto, acho que já ultrapassei muito. A comunhão fraternal. Quarto pilar da igreja apostólica é a comunhão entre os irmãos. Nós vivemos uma igreja dividida. Nós temos divisão nas igrejas locais. Temos divisão nas igrejas regionais. Temos divisão, amado. Hoje já não existe coesão, aquela unidade. E por que nós estamos divididos? Primeira coisa, vivemos pelos nossos interesses pessoais e não pelos interesses de Cristo. É por isso que estamos divididos. Cada um está à busca do seu próprio interesse. Filipenses capítulo 1, verso 21. Paulo diz: o viver para mim é Cristo. Amado, há coisas que devem te revoltar. Vou te falar de duas coisas que deveria revoltar todo cristão desse país. A primeira coisa, como falar de um país maioritariamente cristãos, a maioria dos cidadãos são cristãos, mas nenhum bairro desse país é economicamente dominado pelos cristãos. Como explicar? Um país que a maioria de nós somos cristãos, mas não temos nenhum bairro em que os armazéns que estão lá são dos cristãos. Porque nós não conseguimos trabalhar em equipa. Os de outra religião estão a chegar aqui.
a ocupar bairros inteiros, a vender em conjunto. Mas nós os cristãos, se alguém meter cantina, cristão como você, meter cantina perto da tua cantina, é um problema. Nós os cristãos, quem combate pregador é pregador. Quem combate músico é músico. Alguém está entendendo o que estou a dizer? Faltamos a união, faltamos. Cada um quer interesse pessoal. Só é bom quando ele está fazendo. Quando o outro está fazendo, não é bom. Só é louvável quando é ele. Quando é outro, não é louvável. Que igreja é essa nós estamos a viver? Parece que o brilho do outro nos incomoda. Jesus disse: vós sois a luz. Vós, não é você. Vós, não é você. Vós, quer dizer, devem brilhar na unidade. No conjunto, somos a luz no conjunto. Isso deve nos revolucionar. Estou a falar do país que maioritariamente são cristãos. Mas não temos nenhum bairro dominado economicamente por nós. Somos ovelhas, mas com comportamento de serpentes. Porque serpente, quando dá luz, cada filho pega o seu caminho. Ninguém procura cada filho. Mas ovelha, quando dá luz, vão viver em união. Nunca verá um bando de serpentes andar junto, mas você verá bando de ovelhas andar junto. O que faz a nossa força é a unidade. A segunda coisa que deveria nos revoltar: como falar de um país maioritariamente cristãos, mas o Estado é laico? Não pensamos nisso. Um país que a maioria dos cidadãos são cristãos, mas o Estado daquele país é laico. Se o número dos cristãos que estão aqui fosse o número dos muçulmanos, esse Estado já seria islâmico. Porque cada um está nos seus próprios interesses. Ninguém está a lutar pelo Cristo. Isso deveria nos revolucionar como cristão. A segunda coisa que nos divide, my God, as placas denominacionais. As placas denominacionais. Isso está a nos dividir como igreja. Eu sou da metodista. Eu sou da católica. Eu sou da ADP. Eu sou do reavivamento. Essas placas denominacionais. Você não é da metodista, nem da católica, nem da ADP. Você é de Cristo. Estou a dizer, você é de Cristo. Não podemos estar divididos por causa de placas denominacionais. Às vezes até nós próprios dentro da ADP nos dividimos mais em ministério. Você é de que ministério? Ah, não é dos nossos. Somos um só corpo. Cristo não virá buscar nenhuma denominação, pois que ele não deixou nenhuma denominação. Cristo virá buscar aqueles que são salvos pelo sangue do Cordeiro. Não é a denominação que será arrebatada, é o corpo de Cristo que será arrebatada. Você é meu irmão em Cristo Jesus. Não importa a denominação que você está, você é meu irmão em Cristo Jesus. Não importa o ministério que você está, você é meu irmão em Cristo Jesus. A pessoa não torna nosso porque está na nossa denominação. Você não viu na Bíblia? Vieram dizer com Jesus: algumas pessoas estão expulsando espírito maligno em teu nome, mas não andam conosco. Devemos lhes mandar parar. Jesus disse: quem não trabalha contra nós está a trabalhar por nós.
Mesmo que ele não anda conosco, mesmo que ele não senta conosco, mas se está a trabalhar pelo Cristo, ele é por nós. Placas denominacionais. É por isso que a igreja angolana não é unida. Temos bandeiras denominacionais. Cada um tem a sua denominação. Qual é o interesse de Cristo? A terceira coisa que nos divide: o perfeccionismo. Ou seja, procurar a perfeição nos outros. Somos uma igreja que não tolera erro. Uma igreja que não suporta falha. Somos capazes de perder alguém só para proteger o nome da igreja. Somos capazes que a fé de alguém morra só para proteger a instituição. Essa igreja, é por isso que nós não somos unidos. A nossa igreja não é unida porque procuramos homens perfeitos. Amado, não existe homens perfeitos. Não existe homens perfeitos. Cada um de nós está a ser perfeccionado. Não existe homens perfeitos. E você próprio também não é perfeito. Eu não gosto dessa igreja. Se está doente, ninguém te visita. Mamãe, não somos perfeitos. Sempre vamos ter falha. E se você sair daqui e ir noutra igreja, você vai encontrar falhas também. Essa igreja tem tribalismo. Essa igreja se escolhe. Não. Qualquer lugar que você irá, terá problemas. Nós somos pregadores, andamos em muitos lugares. Se você está aqui dentro de 4 paredes, vai pensar que a vossa igreja é pior de todas. Mas há igrejas, se te contar também o que eles estão a viver, nenhuma é perfeita. Mas eu amo de Jesus. Jesus pode encontrar uma qualidade no meio de muitos defeitos. Todo mundo fala mal da serpente, mas Jesus disse: sejam prudentes como as serpentes. Ou seja, uma coisa que está cheio de defeito, mas Jesus encontrou uma qualidade. Só que a nossa geração, nós encontramos defeito no meio de muitas qualidades. Essa é a nossa geração. Preferimos ver defeito onde há muitas qualidades. Você pode pregar bem 1 ano. No dia que você pregar errado, você é desqualificado. No meio de tanta qualidade, procuramos defeito. Mas Jesus, no meio de muitos defeitos, procurou qualidade. Fala no próximo: eu nem sou serpente, nem sou serpente. Essa fala não está me ajudando. Diga no próximo: eu nem sou serpente. Se Jesus até encontrou qualidade na serpente, por que você não encontra qualidade em mim? Como assim que eu não tenho nenhuma qualidade? Se a serpente até tem uma qualidade. É por isso, quando a pessoa só vê defeitos em você, isso revela 2 coisas. Revela o estado do coração dele. É uma má pessoa. Só as más pessoas que seus olhos estão nas más coisas. Uma boa pessoa, ele busca a qualidade dos outros. A segunda coisa é a inveja. Uma pessoa que não chegou onde você chegou, sempre vai procurar te criticar, vai procurar te falar mal. Não liga. Quem não pode fazer o que você está a fazer, vai criticar o que você está a fazer. Quem não pode chegar onde você chegou, vai falar mal do lugar que você chegou. É por isso, Papa Gofer, é normal disserem que você tem feitiço, é normal. Só quem não conseguiu de construir templo assim, vai te dizer que você tem o feitiço. A pessoa que construiu assim vai entender que Cristo abençoa, Cristo ajuda, Cristo vai chegar lá.
Deixa-me te dar um conselho. Não seja como Abel. Não anda com pessoas que teve derrota na área que você teve sucesso. É isso que está matando muitos, Abel. O teu sangue vai falar, mas já morreste. Terás contado o primeiro justo, mas já morreste. Deixaste quantos filhos? Nenhum. Primeiro justo está bom, primeiro mártir está bom, mas já morreste. Cuidado com pessoas que não tiveram êxito no domínio que você está a ter êxito. Eles vão te combater. A igreja deve viver na unidade. Eu declaro que a igreja de Angola possa viver na unidade, possa andar na unidade, que possamos encontrar qualidades onde as pessoas estão ver defeitos, que possamos ser modelo de amor e de unidade para as nações. Estou a dizer para alguém que a tua vida seja um exemplo do amor de Deus. Ama os outros, sustenta os outros, e Cristo será glorificado.